Ora, o nosso convidado esta noite é nada mais, nada menos do que o homem que tem estado em luta com o Ministro, Secretário-Geral da FENPROF, Mário Nogueira, boa noite. Olá, boa Depois de ter ouvido Nuno Crato hoje, sossegou mais? As jornadas de luta de amanhã sob o lema contra o desemprego fazem agora menos sentido ou ainda mais? Não, fazem o mesmo sentido, porque aquilo que aconteceu foi que com as colocações desta semana já são mais 8.000 professores do que o ano passado que ficaram fora das escolas e no desemprego. E o problema aqui não é apenas, o problema é também, claro, o problema social destas pessoas, é o problema das escolas. As escolas precisam destes professores. As escolas não precisam de uma autonomia que é igual à desresponsabilização do governo. A escola precisa de uma autonomia que seja precisamente sustentada do ponto de vista dos recursos para que possa levar por diante os seus projetos educativos, os seus projetos de promoção de sucesso. Estamos a falar de 38.000 docentes no desemprego. Estamos a falar de 38.000 candidatos que ficaram, de facto, sem colocação nesta fase, mais alguns professores dos quadros que ficaram com horário zero, não é? Cerca de 1.500. E estamos a falar agora que se vai percebendo melhor, à medida que são feitas as colocações, da redução que é feita em relação ao ano passado, com medidas que foram tomadas nesse sentido e que neste momento já vai em cerca de 8.000. E, como eu disse e repito, a falta desses professores está a fazer com que as escolas tenham, em muitos casos, de eliminar projetos que eram fundamentais para a promoção do sucesso e para o combate do abandono. Projetos específicos que eram desenvolvidos com os professores e que, para além das aulas, eram momentos importantes de envolver, por vezes, crianças e jovens que não sentem tanto a apetência pela escola, pelo que a escola em si apenas, mas que precisamente através desses projetos, muitas vezes envolvimento da comunidade, mediação, etc., que são agora postos em causa, não só pela falta de recursos, mas também, bom, e aqui também são recursos, não é? Pela falta de professores, portanto, quer dizer, não apenas... E esta revelação do Ministro de que para o ano vai ter de fechar mais escolas devido à crise profunda em que vivemos, não vai colocar mais professores ainda em risco? Não teme que haja ainda mais para o ano professores sem colocação? Sim, vão ser muito mais e provavelmente até atingindo os professores dos quadros de uma forma que nunca se viu a nível agora dos horários zero. Agora já há professores do quadro, inclusivamente, que já não têm horários completos. Exatamente, que são com horário zero, sem horário, têm outras atividades, por enquanto, para já este ano... Algo que nunca aconteceu em Portugal. Acontecia, mas nunca com a dimensão deste ano. E a tendência é para que se agrave. E, como disse, não porque as escolas estejam mal dimensionadas, tenham os seus quadros mal dimensionados, mas porque, de facto, não é apenas o encerramento de escolas. Mas eu queria aqui dizer também que a nossa preocupação é com os professores, somos uma organização sindical de professores, mas é com a própria escola, é com a qualidade da educação. O Ministro falou aqui numa necessidade de fazer cortes na ordem dos 500 milhões de euros nas escolas. Ora, estamos aqui a falar de cortes que vão ter impacto, nomeadamente, com o aumento do IVA para a tarifa máxima para o gás e para a eletricidade. E perante essa pergunta do jornalista Carlos Daniel, o Ministro foi um pouco evasivo, disse que vai haver soluções, mas não disse quais. Qual é a realidade neste momento nas escolas? Vai ser como na escola em Paredes, como vimos há pouco, que vai haver fogueiras de madeira para aquecer as escolas? O Ministro não foi pouco evasivo, o Ministro foi completamente evasivo, aliás, nessa como em outras questões. E este é um problema gravíssimo, porque é assim, as escolas não têm gorduras para cortar. Quando se fala em temos que cortar gorduras disto, daquilo, as escolas não têm gorduras para cortar. As escolas estão até já, eu diria, muitas delas numa fase de subalimentação. Portanto, neste momento o que se está a cortar é músculo, é carne, e chega-se, em alguns casos, a raspar no osso. E, portanto, as escolas hoje estão já numa situação que, perante os 800 milhões cortados este ano, e que, sobretudo, se vão fazer sentir a partir de agora, portanto, este ano letivo. Portanto, foi o ano civil, ano económico, mas o ano letivo começa agora. E os 500 milhões já anunciados, bom, o documento de estratégia orçamental até 2015 diz onde querem cortar. Encerrar escolas, mais mega-agrupamentos, cortar áreas que não se consideram essenciais, o Governo não considera no ensino básico, e os pais já vieram alertar até com questões que têm a ver com as atividades de enriquecimento curricular e outros aspectos do currículo que se calhar não é o ler, escrever e contar, e outras, o aumento do número de alunos por turma, está lá tudo escrito. Portanto, isto são medidas que têm por objetivo o quê? Não é racionalizar, é cortar onde não se pode, com o intuito único de poder pôr professores fora. Aliás, se virmos, e nisso o documento é claro, a redução de verbas que se quer, estes 500 milhões, é sobretudo por conta de recursos humanos, docentes e não docentes, e para isso, com medidas que vão pôr em causa, claro, não apenas o funcionamento de algumas escolas, mas claramente a qualidade da educação em Portugal. E isso é gravíssimo. Já voltamos à conversa, porque há mais notícias sobre ensino neste dia que... Mário Nogueira, há disciplinas em causa este ano letivo? Há pelo menos atraso de professores, nomeadamente na colocação, nomeadamente no espanhol, foi visto aqui, também na informática, mas também em outras áreas, porque há escolas em que neste momento sobraram 4 horas, por exemplo, uma turma, não é?
e em que não é fácil encontrar um professor que possa ir apenas e que aceite ser colocado nessas 4 horas, pois, na verdade, gastaria mais nas suas deslocações do que propriamente o seu salário para 4 horas de trabalho. E, portanto, em alguns casos, não está a ser fácil para preencher, quando são apenas, digamos, um número de horas muito curto. Ainda hoje falava para um agrupamento no distrito de Coimbra, onde faltam ainda 11 professores, outros 7, portanto, ainda há este tipo de falhas, e hoje até, curiosamente, eu há pouco ouvia falar o Sr. Ministro da Educação dos concursos e da localização dos concursos e do recrutamento, e isso é curioso, embora aqui a centralização não é um problema na questão dos concursos em si, o problema é a incompetência com que os serviços do Ministério da Educação colocam ou não colocam, ou atrasam, ou colocam sem se perceber com que critérios os professores. Mas este Governo está a fazer uma coisa que de alguma maneira vai ao encontro das pretensões da FENPROF. A FENPROF sempre foi muito crítica do Governo Socialista e este Governo claramente está a cortar com todo o legado socrático. O que lhe pergunto é onde está a cortar com o legado socrático, nomeadamente na parte escolar e nas novas oportunidades, são matérias que a FENPROF vê com bons olhos, ou se entende que, por paralelismo e por comparação, este Governo, no arranque do ano letivo, está a ser pior ainda do que foi o anterior? Eu não sei se está a cortar com o socratismo. Eu penso que nós estamos a viver não o socratismo, mas começamos a ver o cratismo, que é uma espécie de socratismo um bocado com menos dinheiro, não é? E com menos condições e com menos conhecimentos e até, em alguns casos, do ponto de vista técnico, claro, com menos competência. Ou seja, eu, sinceramente, de alguns anos a esta parte, não me recordo de o ano letivo começar com tantos problemas. E eu penso que, sobretudo, o problema deste ano não é a abertura do ano letivo, embora também seja. Há menos 5.000 funcionários nas escolas. Há menos 8.000 docentes que fazem falta às escolas. Mas, sobretudo, o que as escolas estão agora a preocupar-se, para além, digamos, da abertura em si, porque isso é o mais fácil, abrir entre 8 e 15. É depois como é que se vai desenvolver o ano. E aí as escolas estão com grandes preocupações. Há pouco falava da questão da energia ou da questão da água. Como se vai resolver isso não se percebe. Porque se passa de 6% para 23% o IVA. Se as escolas tiveram este ano um corte de 5,5% e já se anuncia um novo em janeiro, é evidente que só se as crianças e os jovens deixarem de tomar banho depois das aulas de educação física, só se deixarem de poder usar os sanitários para não despejar o autocolismo, só se as refeições passarem a ser frias para não se acender o gás, quer dizer, porque de outra maneira não há hipótese. Nós não estamos a falar aqui em... Os professores, ainda hoje uma colega me dizia, já me avisaram que os testes só podem ter uma página porque não há dinheiro para as fotocópias. Quer dizer, o que eu disse há pouco... O limite vai até aí? O limite vai até aqui. Isso já é antigo, não é? As escolas já pediam que os jovens e as crianças levassem o papel higiênico, mas há dias contava uma matéria de uma escola que, tendo recebido bastantes alunos que vieram de estabelecimentos particulares, não tinha dinheiro sequer para comprar o mobiliário que pudesse acolher essas crianças, esses jovens, neste caso. Portanto, há pouco o que eu disse é verdade. Aqui já não se está a cortar gordura. Aqui está-se a atingir o osso em alguns casos. E isto é um problema. O ano letivo começa. Passando a uma fase mais sensível para vocês, o modelo de avaliação. Nuno Crato diz que esta avaliação, que vocês não concordaram com ela, apesar de ter tido a aprovação da FNE, é uma avaliação justa e que vai produzir bons resultados. Como é que a FENPROF e os vossos filiados se vão comportar em relação à avaliação? Sabe uma coisa? Vão rompê-la? Não é vamos rompê-la. É assim, o ministro Nuno Crato, eu também o havia dizer isso e estava até a recordar-me do que ele dizia e do que falava do modelo anterior, de que ele não se consegue libertar aqui. Este modelo de avaliação é mais simplificado que o anterior. É menos burocrático. Aquelas grelhas, aquelas fichas, aqueles descritores, aquela confusão toda que foi criada é substituída hoje por relatórios críticos que têm anualmente 2 páginas. E, portanto, isso é positivo. Sempre o dissemos, não temos problema. Também os ciclos avaliativos não serem biénios, serem de 4 anos e ligados à progressão na carreira. Isso também foram propostas nossas. Essa não é a questão. Agora, há aspectos do modelo anterior, nomeadamente aqueles que decorrem do CIADAP, as cotas, o número de menções e outros, que são rigorosamente aqueles que o Governo, que o PSD na oposição dizia que era o monstro kafkiano. E eu diria, o que é que este Governo fez a esse monstro? Liquidou? Não, mas é o que se deve fazer aos monstros. Mas fez uma coisa, talvez para se libertar dele por agora, e se libertar das escolas e os professores disso mesmo, já não é mau, que foi pô-lo a hibernar. Um dia ele despertará e cá estaremos para o enfrentar, mas para já o monstro vai hibernar durante um tempo e eu penso que neste momento aquilo que se coloca, aliás eu ouvi o Ministro dizer, a FENPROF assinou um acordo do ano passado que também tinha cotas e este ano não quis. É tão simples como isso, o Sr. Ministro sabe. E deveria ter dito tudo. É que o acordo do ano passado não era um acordo sobre avaliação. Era sobre progressão na carreira, e os professores progrediram nas carreiras até 31 de dezembro de 2010. Era para acabar com a divisão da carreira em titulares e professores. E isso foi outro aspecto positivo. E depois tinha uma terceira parte, que era a avaliação. Ou seja, a avaliação era 1/3 daquele acordo. Agora não, foi só a avaliação. E, portanto, estar de acordo
é estar de acordo, não é estar um bocadinho de acordo. Ou e foi em por algumas isso que vocês coisas. recusaram. E dissemos desde o início, sem qualquer drama, aliás, nesse aspecto dizer que, apesar de não haver, e ser claro que não haveria acordo sobre essa matéria das cotas, em relação a outras matérias houve negociação, houve desenvolvimento de posições, nomeadamente do Ministério, e, portanto, o acordo não surgiu por isso, mas o modelo, claramente, que avança em relação ao anterior, sempre o dissemos, sem nenhum problema, e, portanto, o Sr. Ministro não precisa de repetir o que hoje disse, porque toda a gente sabe que ele está a dizer só metade da verdade. Fica dito, Mário Nogueira, na véspera de uma jornada de luta contra o desemprego que julgo que acredita que vai juntar muita gente em várias capitais de distrito. Sim, é um protesto em várias capitais de distrito, não são manifestações, porque a essas a seu tempo chegaremos, mas é para já para marcar uma posição fortíssima de que os professores não são descartáveis, os professores não são lixo, não há o papelão para o papel, o vidrão para o vidro e depois o professorão para quando não é preciso o professor. Vamos como vai acontecer. Obrigada Okay. por ter estado aqui connosco, o resto de uma boa noite para si.